Frota e Companhia pergunta para Urubatã Elou, presidente do Grupo HP e da Braspress. Eu queria que você resumisse essa trajetória de sucesso. O que foram esses 45 anos assim, de empresa para você, Urubatã? Zé Augusto, eu quero te dizer que, a exemplo da grande maioria das empresas bem-sucedidas no Brasil, quer seja em todas as áreas econômicas, todas as empresas vieram de origens muito humildes. A grande maioria, a maioria esmagadora, vieram de origem muito humilde. O Brasil tem uma história econômica muito recente. A história econômica brasileira ela data da década de 30 do século passado, quando nós começamos a ter as primeiras tecelagens, começamos a conhecer a siderurgia no país. Portanto, é uma história muito recente de desenvolvimento econômico no país. Portanto, a grande maioria das empresas que trilharam o sucesso, elas vieram de origens muito humildes, e a nossa origem também não foi diferente. Eu jamais fui pobrezinho, coitadinho, nunca fui. Mas sou filho de classe média média, classe média baixa, mas filho de classe média, tive boa orientação familiar, tive bons fundamentos familiares. E quando eu vim para São Paulo, eu vim transferido por uma transportadora. Essa transportadora, mais tarde, ela foi caçada pelos Correios, porque, na época, o transporte de malotes não era um serviço monopolista dos Correios, mas era um serviço que poderia ser feito pela iniciativa privada. Com essa cassação do transaéreo, efetivamente, eu comecei, ali sim, de forma muito humilde, com um triciclo, fazendo coletas ali na região central da cidade de São Paulo e fazendo despacho de filmes, as coletas de filmes ali no centro da cidade e fazendo os despachos nas companhias de ônibus. A rodoviária, naquela ocasião, também se localizava ali no centro da cidade. Essas coletas de filmes elas ocorriam ali naquela região onde hoje é dominado pela Cracolândia, na Rua Vitória, na Rua Aurora. A grande maioria das companhias cinematográficas ali se situavam. E eu me lembro que eu recebia 2 dinheiros da época para cada lata de filme que eu despachasse na rodoviária. Com o passar do tempo, eu percebi que nós estávamos mandando só para o Rio de Janeiro cerca de 600 quilos de filmes por dia. E aí eu decidi comprar uma Kombi e eu mesmo fazer o transporte, porque eu ganhava os 2 dinheiros e mais o dinheiro do frete. E assim surgiu a minha primeira iniciativa. Eu, então, com 22 anos, 22 para 23 anos, eu fundei uma empresa chamada Transfilme. E aí, com essa Kombi, eu fazia o transporte de filmes para o Rio de Janeiro, depois abri uma filial no Rio de Janeiro, na Rua Salvador de Sá, ali no Estácio. E a Transfilme chegou até 1976, depois abrimos Belo Horizonte, depois abrimos Curitiba, e a Transfilme chegou ali até 1976 a ser uma empresa com uma certa musculatura. Mas eu tinha trazido para a empresa, na ocasião, 2 sócios. E, com o tempo, essa sociedade, efetivamente, não se manifestou positiva. E eu preferi me retirar da sociedade. Quando eu me retirei da sociedade de Transfilme, aí sim eu já tinha uma certa musculatura econômica, se pode-se dizer assim. Eu saí da Transfilme com 2 linhas telefônicas, e é bom lembrar que linha telefônica, naquela época, você colocava no imposto de renda. Então, eu saí com 2 linhas telefônicas, um caminhão F350 e uma Kombi. Com essa linha telefônica, com essas 2 linhas telefônicas, eu vendi uma, e com essa outra linha telefônica, o caminhão F350 e a Kombi, eu, então, fundei a Braspress, que nasceu originalmente como Brasil Express. Mas, no momento de fazer o registro na Junta Comercial, a Junta Comercial vetou o nome por já ser propriedade, esse nome já ser propriedade de uma outra companhia, era uma companhia aérea. Eu aluguei, então, um pequeno armazém na Rua São Quirino 50, e no dia 1º de julho de 1977, com a Kombi, com o F350, eu comecei a fazer entregas na capital, entregas em São Paulo. Mas muito rapidamente, Zé Augusto e Solange, muito rapidamente, por já conhecer também os clientes da Transfilme, nós já começamos a expandir para Belo Horizonte, começamos a expandir para Curitiba. A primeira filial aberta foi a de Belo Horizonte. Nós abrimos a primeira filial com os transportes que nós fazíamos do departamento de compras
da Companhia Siderúrgica Mannesmann para a usina Barreiro, em Belo Horizonte, e do Departamento de Compras da construtora Mendes Júnior para Belo Horizonte. E aí, logo a seguir, nós abrimos Belo Horizonte, depois nós abrimos Curitiba, e a terceira filial aberta foi a do Rio de Janeiro. De 1977 para cá, muita história se passou, muita alegria, muita tristeza, muitos sobressaltos, sobretudo muitos sobressaltos. Nós chegamos a várias moedas diferentes no país, vários planos econômicos, um período de inflação muito robusto, muito sério, mas nós fomos construindo lentamente, fomos construindo passo a passo a história da companhia, que de fato encontrou o seu caminho a partir de 1994 com a estabilidade da moeda, quando nós tivemos o Plano Real. A partir do Plano Real, então, o Plano Real trouxe estabilidade para a moeda, e estabilidade para a moeda ele acaba premiando o empreendedor, ele não premia o especulador. Como eu nunca soube trabalhar com especulação e sempre soube trabalhar com produção, a partir de 1994, então, nós tivemos aí um desenvolvimento muito grande que nos trouxe ao Estado Quo. Hoje nós somos uma empresa com 9.000 colaboradores diretos, 9.000 seletistas, nós temos 117 unidades distribuídas em todo o território nacional e cerca de 3.000 caminhões próprios. Fazemos cerca de 90.000 entregas por dia em todo o país. Devemos, esse ano, produzir uma receita de aproximadamente, com muita sorte, de 1.950 bilhão, com muito azar, com 1,9 bilhão. Portanto, foi uma trajetória de 45 anos.